A única mulher que governou o Rio Grande do Sul, o jornalista que esteve nos bastidores da política e o diretor e vice-presidente da UBRA, junto com a sua companheira de vida. Vamos rever os melhores momentos das conversas com essas autoridades. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. Armazém Bolgado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Leroy Merlin, tudo para a sua casa em um só lugar. Eu estou aqui no estúdio de verão do Multi RS, mas vamos seguir com o nosso especial de início de ano com a retrospectiva de 2024. Agora, para relembrar a participação de Eda Cruços, a primeira governadora do Rio Grande do Sul. Olha só. A senhora foi a primeira governadora mulher do Rio Grande do Sul e economista, deu um jeito nas contas do Estado, né? Foi a governadora do déficit zero. Mas teve escândalos de corrupção no seu governo que lhe machucaram muito também e marcaram um pouco de uma forma negativa aquele que talvez tenha sido o primeiro grande governo de ajuste de contas aqui, que buscou equilíbrio das contas no Rio Grande do Sul. Depois a gente teve, infelizmente, aí um governo do PT, do Tarso Genro, que de novo estourou as contas. Tivemos aí depois a herança, o governador José Ivo Sartori, que teve que vir arrumar as contas e aí, felizmente, tem uma sequência agora com o Eduardo Leite. O que ficou agora, olhando para trás lá do seu governo, dos erros e acertos, como é que a senhora avalia a sua performance como governadora do Rio Grande do Sul? Tá bem, então outro livro, Assassinato de Reputação. Então, leiam e vão saber o que fizeram comigo, né? Nunca me fiz de vítima. É verdade. Mas o que fizeram comigo me deixou enormes cicatrizes. Não posso negar. Quando está para chover politicamente, elas doem, né? Mas eu decidi, a partir de um certo momento, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Do que eles estão me acusando, são eles que fazem. Eu não faço isso. Então, não é por essa razão que vão me tirar. Falar de corrupção comigo é falar do anti-eu, né? O que eu fiz no governo? Quando se diz assim, arrumou as contas públicas, isso é um lado da moeda. Para que eu arrumei as contas públicas? Além do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do que eu achar que é certo. Para que arrumar as contas públicas? Para poder fazer o que estava deixando de ser feito. Educação, saúde, segurança. Exemplo, ao arrumar as contas públicas, lá chegou 2010, deu-se uma enchente lá na zona central do Rio Grande do Sul que levou a ponte de Agudo, ali perto de Santa Maria. Enorme ponte. Vice-prefeito morreu, porque estava fotografando. Eu peguei o helicóptero e fui até lá e me comprometi, isso era no começo do ano, eu me comprometi com o Agudo de que eu reporia aquela conta antes de sair do governo. Eu estava no último ano de governo. A última ponte feita no Rio Grande do Sul tinha demorado 10 anos. Eu fiz uma ponte em 10 meses. Não fui eu que fiz. O projeto contratado, o aço comprado, com recursos do governo do Estado. Não pedi para ninguém. Porque na política, às vezes, quando você pede para Brasília, não vem. Aliás, eu sempre pedi e nunca veio. Ou eu botava ordem nas contas, ou eu não fazia nada. Então, assim como fazer a ponte, fazer aquela estrada que liga a Terra das Pedras à Terra do Mar, que faz Rio Grande até a saída para Santa Catarina, sem passar por Porto Alegre, com o dinheiro do Estado. Eu pedi 10 mil, não veio nada. Mas eu sabia que não vinha. Eu sabia que a política estava sendo feita dessa maneira. Por que o assassinato de reputação e as contas públicas? Porque, além das contas públicas em ordem, pela primeira vez em longa história de 40 anos, elas me permitiram os melhores indicadores econômicos e sociais de muito tempo. Eu tive 10% de crescimento do PIB em 2010. Eu tive melhoria dos indicadores sociais
todos. Eu reformulei as carreiras de Estado, eu corrigi injustiças. E eu, desde o primeiro momento do meu governo, fechei as torneirinhas da corrupção a partir de uma Secretaria da Transparência. Primeiro dia de governo. O que veio depois foi exatamente tentar negar os valores do governo Ieda Cruz e dos seus secretários, que foram espetaculares e maravilhosos, fora algumas exceções. Olhando, né, também com o tempo, né, com o tempo a favor, depois de um tempo a gente sempre revisita, e eu sei que a senhora está lendo muito sobre neurociência para entender as nossas emoções, especialmente quando a gente está, né, em cargos de alto comando. Qual foi o seu maior acerto lá no seu governo e qual foi o seu maior erro? O maior acerto é ter seguido sempre. Isso é uma coisa minha. Eu ter seguido o caminho escolhido para seguir, apesar dos custos pessoais que eu paguei. Pessoais. Saber o rumo e ter foco. Deixar, se o vento estava contra, diminuía, mas o rumo estava dado no meu plano de governo. Eu sou planejadora. Então, a partir planejou e executou. Todo. Então, eu olhei o Rio Grande do Sul como um todo, né? Eu falo as duas faces da moeda, o lado financeiro do lado dos indicadores sociais, é uma coisa só. Eu olhei aquilo de uma maneira integral, digamos, bem feminina. Eu estou dizendo que é bem feminina. A gente tem filhos, um diferente do outro, e cria todos, respeitando cada um, mas olhando-os como um todo. Então, meu maior acerto foi não ter desviado de rumo, né? E as mãozinhas estão aqui, graças a Deus e tudo mais, não ter medo dessas coisas do mundo do dia a dia, do mundo do poder. Eu tenho medo de outras coisas, mas não disso, né? Então, ter enfrentado com a coragem pela qual passaram a me reconhecer. Tem uma decisão importante no seu governo, que é a escolha de técnicos competentes para cada uma das áreas, que não era prática aqui no Rio Grande do Sul. Sempre era o afiliado político, o indicado do partido. A senhora recebeu muitas indicações? Sim, com certeza. Mas eu acompanhei de perto, né? Eu fui assessor de comunicação lá do secretário João Carlos Machado na Agricultura, e a senhora recebeu uma série de nomes e escolheu o João Carlos Machado, né? Porque ele era um técnico da área, ele entendia muito do agronegócio. E assim foi com vários, Daniel Andrade, Aode Cunha, enfim, poderia ficar citando aqui vários nomes. Então, esse foi um acerto. E o outro, que era também para tentar estancar a corrupção, que acho que foi uma prática que a senhora inaugura, que é colocar o secretário de um partido e o secretário adjunto de outro, porque aí um fiscaliza o outro. Teve isso, né? Teve. Sempre, por entender de poder, né? Quem me ensinou isso, de uma certa forma, foi minha mãe, de outra forma, foi meu pai, e a vida. A vida me ensinou o que é o poder, não é? Se você tem um rumo a ser dado, só fique com quem entenda esse rumo. Mesmo que secretários tenham ingressado no governo pensando o que seria como antes politicamente, se mostrou que politicamente, eu fui política. Eu sou uma técnica política. Claro. Faço política. Lá naquele tempo diziam que, olha, técnica, que coisa boa, déficit zero. Não. Você só faz isso se você conquista politicamente o modo pelo qual você conquista os votos na Assembleia, a maneira pela qual... Teve sempre ao seu lado Celso Bernardes, secretário de Relações Institucionais. Eu criei essa secretaria. E vamos falar do João Carlos Machado. Vamos escolher a área de agricultura, fundamental para o Rio Grande do Sul. Eu, quando aceitei ser candidata a governo por um grupo chamado Grupo Zero, está lá no meu livro de memórias, vamos dizer assim, me levaram uma pessoa chamada... entendia tudo de águas. O Rogério. E ele me apresentou uns mapas, eu sou dos mapas, eu adoro geografia de mapas. E ele disse, você sabe por que os jovens estão deixando o Noroeste? O Noroeste está ficando vazio, o Noroeste do Estado, berço de tantas culturas, porque aquele é o ponto extremo de insolação do Estado.
Então, nós temos que tratar as águas como elas são, às vezes em excesso, às vezes em falta, secas e enchentes. Nós temos que tratar os rios, vamos refazer a mata ciliar em volta dos rios. Ou seja, as águas são um elemento fundamental para o Rio Grande do Sul fazer sua arquitetura, sua navegação, sua agricultura e vai daí por diante. Então, você acha que, tratando das águas, nós resolvemos o problema da evasão do capital humano tão rico do Rio Grande do Sul? Então tá, então eu vou ser candidata a governo. Vamos lá, Secretaria da Irrigação, João Carlos Machado. Ele deixou a prefeitura para ser meu secretário, meu agradecimento eterno a esse homem maravilhoso. Um homem vindo lá de baixo, um homem que andava com o seu cavalo, andando por tudo que era lugar, aprendendo com aqueles que sabiam mais. Então, sim, a escolha... Humilde e que conhecia muito, tudo, sabia ouvir. Leal, competente. Então, todo o meu secretariado eu escolhi assim. E quando o secretariado mostrava que queria prevalecer, essa mulher governadora, né? Eu vou fazer como eu quero. Se ele não aprendia com o meu tipo de orçamento, não, você vai ter o teu orçamento, os outros vão ajudar você, você vai ajudar os outros, câmaras setoriais. Se ele não aprendia, sinto muito. Esse não é o teu governo. E eu não tinha medo de demitir. É verdade. A senhora não falou sobre o seu maior erro como governadora. Quando me perguntam isso, qual foi o meu maior erro, eu respondo de uma forma meio transversal. Por ter vindo de São Paulo, e não ter nenhum parente no Rio Grande do Sul, a não ser a Quarta Colônia, que tem os Rorato ali, mas que eu não conhecia. Eu não tinha o avô, o tio, a sobrinha. Eu não tinha que proteger a família. Isso me dava a liberdade de fazer o que tinha que ser feito. Tá? E então, se eu posso falar de algum erro, é não ter podido citar a cada momento pessoas daqui que tinham carregado outros núcleos de imigrantes e outras famílias para levar. Ou seja, eu não tive o tempo, meu erro foi que eu não tive o tempo de amadurecer a comunicação de que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Então, de uma certa maneira, a opinião pública não veio em minha defesa quando se deu aquela política de assassinato diário de reputação por rádio, jornal e televisão, de uma imagem de uma pessoa que não era. Eu não era aquilo. Né? Então, o meu maior erro foi não ter tido capacidade de comunicação para inverter aquela tendência. E com isso, quem sabe, tendo deixado de ganhar a capacidade de dar continuidade àqueles ganhos que o Estado estava tendo no nosso governo e a gente voltado para trás em muita coisa. Ele é uma referência quando falamos em gestão empresarial. Vamos rever as lições do diretor e vice-presidente da Ubra, Antônio Carlos Romanowski, e da sua esposa e fiel escudeira, Yara Romanowski. Pode rodar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa só. Esses cargos todos, e quem já lhe conhece, o senhor é sereno, né, de bom trato, um bom vivan, gosta muito de conversar, muito bem-humorado, mas o senhor não se preparou para ser um grande executivo. Não. Fez direito. Não. O que lhe levou a ter essa carreira de extremo sucesso nessas empresas? Eu até trouxe... Além dos olhos azuis, doutor João. Não, os olhos azuis é letra de contato. Eu até trouxe um material aqui que acho que você vai contribuir muito com a sua mensagem. Então. Eu aprendi, e não é nenhuma... Eu aprendi ao longo... Eu trabalhei na obra com operário. A gente tinha que contratar operário de qualquer jeito para operar. A gente, chama peão de trecho, você sabe, né? Peão de trecho. Peão de trecho. Gente que vai anônimo, nem tem identidade de lá e vai trabalhar na obra. A obra é obra. Aí eu brinco até que o teste era assim, essa aqui é a mão direita, essa aqui é a mão esquerda. Qual é a direita e qual é a esquerda? O cara tinha 3 chances de acertar. Está contratado. Mas essas pessoas... Nós tinha que acertar, ou se não acertasse, trabalhava também. Não, vai embora. Faz um cursinho. Mas essas pessoas... Lá em Santo Ângelo, que é a minha cidade, capital das missões, vocês já foram às ruínas de São Miguel? Vamos Tem que ir agora nesse verão.
Lá a gente chama o peão de trecho de chapa. É chapa. É alguém que está ali na esquina e eu faço tudo. Faz tudo. Isso. Mas olha o que você falou uma verdade, faz tudo. Essas pessoas bem simples operavam aquelas máquinas de fora de estrada, máquinas enormes com vários instrumentos, essas pessoas simples que faziam. Aí o que eu aprendi na vida aí marcou muito. O que vale em uma organização são as pessoas. Claro. Se eu tenho uma instalação maravilhosa, com equipamento moderno, mas o valor que tem aqui são as pessoas que estão com você. Antes da gente comprar computadores, cadeiras novas, reformar o estúdio, a gente fez o quê? O senhor me chamou lá um dia. O que é isso aqui? Tem 20, 30 contratações, o que é isso aqui? A gente começa pelas pessoas. Pessoas, exatamente. A pessoa. E aí, esse eu valorizei muito. Por exemplo, eu fui 2 vezes eleito a melhor companhia do Brasil para mudar pela Eletoluc, para trabalhar. Tinha aquela revista Exames. Isso. E eu consegui com eles os critérios de avaliação para ser. Então, eles contratam uma empresa, na época era o Ibope, eles entrevistavam, tinha 3 mil funcionários, na verdade eram 6, né, aqui lá em São Paulo. E eles entrevistam esses funcionários com algumas características assim, da nota. Pergunta. E aqui tem o que é uma empresa boa para trabalhar? Credibilidade, respeito, justiça, orgulho e camaradagem. Nós tiramos da nota 90 no Brasil, 86, a média brasileira foi 83, fomos eleitos. Repete de novo, porque não tem nenhuma habilidade técnica aqui. Né? Inclusive as perguntas que você... Eu vou ter que deixar credibilidade, respeito, justiça, orgulho e camaradagem. E olha as perguntas que se faz para ter credibilidade. 2, 3 perguntas só. Os chefes são competentes para tocar o negócio? Os chefes me mantêm informado sobre os assuntos importantes, assim como sobre mudanças na empresa? Transparência. Credibilidade. Tá você quer credibilidade. Os chefes deixam claras as suas expectativas sobre o nosso trabalho? Transparência. Transparência. Né? Respeito. Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar o meu trabalho. Então a gente traz, a gente contrata e depois dá um bom computador, uma boa cadeira para sentar, um ambiente. Isso é respeito. Justiça. As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem. Todos têm oportunidade de receber um reconhecimento especial. A gente tem feito muito isso aqui na Ubra. Orgulho. Sinto que eu sou valorizado aqui. É o primeiro item. E o último aqui, camaradagem. Quando você entra na empresa, fazem você se sentir bem-vindo, receber bem, né, quem chega. Muito legal. Posso tirar uma cópia? Fica para você. Não, eu tenho uma cópia, fica para o senhor. Fica para você. Boa, muito bom. Olha só, o senhor escreveu aqui, em 1996, um artigo cujo título era Ao lucro deve-se somar-se a felicidade. Em 96. E aí tem uma frase aqui que me chamou muita atenção. Tem várias, mas a primeira delas. A crise que vivemos hoje não é a da morte e do fim. Este fenômeno é a crise do nascimento. Isso continua. Por quê? Porque quando tudo vai mal, a régua fica para todos. Aí quem consegue entender isso, e com comportamento, com atitude, vai mais que os outros. Nessa crise, quantas você falou da Varig aqui, né, que é uma empresa de referência. O que aconteceu? Não souberam aproveitar na época, ou não é, eu conheço um pouquinho só, mas não vou lugar. Então, nós temos uma crise, todo mundo fica igual. Quem vai sair mais, quem consegue livrar. E nesta Acabamos de ter uma aqui agora, no Rio Grande do Sul, que o senhor viveu, as cheias, a enchente de maio. Nivelou todo mundo. Todo mundo igual. Tem gente que reagiu durante a enchente, como a Ubra, né, que recebeu aqui 8 mil pessoas, se transformou na cidade. A gente parou de dar aula, de fazer cursos e fomos cuidar das pessoas. Nós seguimos ainda fazendo programas de televisão, mas nos intervalos a gente descia para ser voluntário. E aí depois disso tem quem ficou parado, quem fechou as portas, quem perdeu credibilidade ou perdeu gente pelo caminho e tem quem está crescendo. Mas eu queria aproveitar a tua observação e falar do Rio Grande do Sul. Claro. O Rio Grande do Sul sofreu e está se reerguendo. E vai voltar a ser o melhor estado do Brasil, porque o Rio Grande do Sul reagiu. Estivemos na Expo Inter, o senhor estava lá também, 60 dias depois da enchente, 5 meses depois da enchente, que estava inundado, e a Expo Inter foi um sucesso. 2 metros de água lá no Parque de Exposições. E foi isso, é a resiliência do povo gaúcho. Aí você tem
por exemplo, agora Gramado. Provavelmente vai ser o Natal mais bonito de Gramado, que a gente está vendo pela imagem. Já está sendo. Já está sendo. Então o gaúcho teve a capacidade de se reerguer, assim, e essa capacidade é o que nós estamos dizendo. Todo mundo fica igual. Mas o Rio Grande do Sul... De renascer. Mais do que nascimento, renascimento. Dona Yara, a explicação aqui, pelo Dr. Roma ter ocupado vários desses cargos, altos cargos de liderança, se formando em direito, acho que está aqui, está muito bem explicado por isso, né? Sempre ele foi um gestor que buscou isso, ter credibilidade, tratar as pessoas com respeito, com justiça, com orgulho e com camaradagem. Nas primeiras reuniões que eu tive com o Dr. Roma, ele me impressionou muito. Primeiro pela sagacidade, né? Tudo que eu estava fazendo ele já sabia, tinha breves informações, mas entendia o que eu estava fazendo. E aí, com toda a educação e queridice que ele tem, ele dizia, Orestes, faz esse movimento, vai por aqui, cuida disso aqui também. E ele não me avisava que estava me dando um conselho, mas eu entendia como um conselho de alguém que já viveu muito. O que na sua visão, levou ele a ocupar esses grandes cargos? O cuidado que ele tem com as pessoas. Para mim, assim, o principal, o ponto alto do Dr. Carlos é isso. É olhar no olho, sabe? Conversar com a pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo, o quanto ela pode produzir e vibrar. Essa vibração que ele tem, onde ele foi. A moto tinha que ser a melhor moto e tal. Aí ele ia lá na oficina conversar com quem punha o pneu lá. Então, essa ligação que o Dr. Carlos tem com pessoas, para mim, isso aí sempre foi... Porque os grandes líderes eles são grandes líderes de pessoas. Eles adoram pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem assim, os negócios. Se você for falar em tecnologia, no avanço que tem essa tecnologia de hoje, o Dr. Carlos não é muito ligado, sabe? Não. Agora, mas é bom de zap, viu? Manda o WhatsApp, recebe, o Zap até nós vai. Tem muita gente que não Mas eu queria só aproveitar um gancho que talvez seja bom para o seu programa educativo, como você tem tido. Eu aprendi nesse tempo todo, nós tivemos uma greve na Refripar, paralisou tudo, e aí fomos descobrir essa greve que era uma briga entre sindicato, entre CUT e CGT e tal. Aí descobrimos que tinha um sindicalista que foi morar numa favela que tinha próximo, se empregou na fábrica e provocou a greve. Então não era uma greve de reivindicação. Esse sindicalista era o Gilberto Carvalho, que foi depois... Ministro do presidente Lula, secretário-geral, braço direito e depois braço fiquei esquerdo. amigo dele até, porque ele era meu funcionário, ele se empregou lá. Mas daí eu contratei uma pessoa que chama Paulo Rosa, até está fazendo um trabalho para nós aqui, que era um especialista em comunicação. Tal. E ele que criou um tema que muita gente criava, o cafezinho com o presidente. Aí eu implantei lá na fábrica esse cafezinho para entender como é que era aquela questão e tomava um cafezinho toda semana com 10 operários escolhidos da fábrica pelo RH, um da metalurgia, um de lá e tal. Vinham para a minha sala e era cafezinho de garrafa térmica e xicrinha de papel. Né? E a técnica era deixá-los falar à vontade, tinha que provocar que todos se manifestassem, a gente só ouvia. E anotava quando era uma coisa importante. Resumindo, desses cafezinhos, vou citar dois só que aconteceu. Uma funcionária no cafezinho, chamava Maria. Aí tinha na fábrica, na época, vários painéis que tinham o resultado do cafezinho. E essa dona Maria falou, doutor, nós somos 300 funcionários do meu turno na fábrica, e lá na fábrica não tem banheiro para mulher, então ele tem que sair da fábrica, atravessar a rua para ir no vestiário. Aí eu anotei aquilo lá e tal, fui lá. Aí chamei o diretor da fábrica, escuta, não tem banheiro na fábrica? Doutor, 40 anos a fábrica não tem banheiro. E não tem como fazer, ou faz um mezanino ou faz um túnel. Então eu vou colocar em todos os murais que em 30 dias vai ter banheiro na fábrica, o senhor se vira. E teve banheiro na fábrica. Então, você imagina que a repercussão que teve, a contribuição da dona Maria, em um processo que o líder de fábrica, esse metalúrgico, eles são duros. Aí teve um outro funcionário, doutor, nós fazíamos 100 mil geladeiras por mês, geladeira e freezer. Cada geladeira tem 6 gradinhas, em média, né? Então, nas 600 mil gradinhas por mês. Tem um rapaz que fala, eu coloco as gradinhas, minha função é colocar a gradinha ali na coisa. E perceba que aquele último araminho, ele não tem função, porque ele encosta na parede da coisa. Chamei o gente da fábrica, doutor,
Eu falei, você nunca falou para o teu chefe? Falei, mas ele me mandou tomar banho e fosse colocando as gradinhas, não encheu o saco dele. Faz o teu, né? Aí, falou coisa assim. Aí fui na engenharia, tiraram a gradinha, representou $500 mil de economia por ano. Imagina. Agora, como é que você descobriu isso? Conversando com a pessoa. Claro. Ouvindo. Só ouvindo e atender. E aí que você tem aquela história da credibilidade. Eu sou ouvido, eu tenho respeito. E eu fiz isso em todos os lugares que eu fui. Implantamos aqui na UBA, né? Mas a UBA tem que passar um amadurecimento. Ela está passando... Na verdade, a UBA ficou livre mesmo para ter gestão a partir de abril. A hora que ela acertou com a Procuradoria Geral, até então, era uma espada de damo na nuca de todo mundo. Eu estava em recuperação judicial e não podia fazer muitas coisas. Foi o maior acordo, você acompanhou, foi o maior acordo do Brasil, era uma dívida de 9 bilhões, foi ajustado por 1 bilhão, Sim. Por 600 milhões. A procuradora, quando veio aqui assinar, nós tivemos a solenidade lá para lá, a Procuradora-Geral do Brasil se emocionou, né? O Melker se emocionou, porque era um acordo histórico, né? Aí eu fui me despedir do procurador, eu estava assim com o olho vermelho, eu falei, estou com o olho vermelho, não é pela emoção, é que eu quero ver como é que eu vou pagar essa conta agora. Mas então, a partir daí que a gente começou a ter mais liberdade. Nós não pudemos ainda sair daquele tema em recuperação judicial, porque faltam alguns detalhes da operação. E o doutor Melker, a partir daí, começou, então, você já deve ter reparado, ele está assumindo uma operação de liderança dentro aqui, está ficando mais tempo, né? E, então a UBA precisa dar uma amadurecida, ela precisa se ajustar, ainda tem... Não, e foi isso, aconteceu em abril o acordo, e que só foi assinado agora, né? Em outubro. Em outubro. E a gente teve as enchentes de maio. Né? É. As pessoas ficaram aqui na UBRA até o final de junho. Né? Então, essa gestão mesmo, do jeito, né, que vocês querem, ainda não está madura. Em julho, em agosto, ela está só iniciando. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo. Não saia daí, já voltamos aqui na UBRA TV e daqui a pouco, Multi RS, a virada oficial de chave, acontece na próxima semana, segunda-feira, dia 6 de janeiro, seremos todos multi. Já voltamos. Chegou a hora de escolher o espumante ideal para o seu verão. Na Vinhos do Mundo você encontra os melhores champanhes, espumantes nacionais e importados para se refrescar neste calorão dos meses de janeiro e fevereiro. Passe em uma das 3 lojas da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Alípio César, 203, quase esquina com a Nilo Peçanha, ou na Cristóvão Colombo, 1493. Aprecie com moderação. O especial de retrospectiva está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. E Vinhos do Mundo, que tem os melhores rótulos para o seu verão, os espumantes, vinhos brancos, vinhos rosés, especiais para você se refrescar nesse calorão aqui no Rio Grande do Sul. Chegou a hora de ouvirmos o mais longevo jornalista político do nosso estado. Carlos Bastos trabalhou em veículos de imprensa e também como assessor e secretário de comunicação no Palácio Piratini. Assista agora. Tu sempre foi um jornalista de assumir posições, né? Tanto política, sempre disse que era trabalhista, né? Sempre assumiu o teu gremismo, né? Também teve funções lá no Grêmio, mas quando exercia cargos no jornalismo, sempre foi muito independente. É isso que os colegas Bastos sempre falaram. É possível separar? É um galardão que eu trago, honesto. Eu conseguia separar. Na minha execução da função de jornalista, eu abandonava as minhas paixões, o PDT e o Grêmio. Eu do Grêmio fui conselheiro 30 anos. Sim. E eu coordenei as 2 campanhas. A campanha que o Fábio Koff perdeu para o Dourado e depois a campanha que ele ganhou do... Agora esqueci o nome. Do Paulo Doni? Não. Foi antes? Antes do... E depois botou o Grêmio na 2ª divisão. O Guerreiro. Bandeira. O Bandeira, Rafael Bandeira. Rafael Bandeira. As 2, daquele período, as eleições eram só no Conselho. E eu sabia
os grupos que as pessoas integravam no conselho. Eu trabalhava lá no Grêmio mais nessa parte política, eu nunca Sim. exerci cargo. Era muito ligado ao Fábio, porque coordenei essas duas campanhas. Tanto é que quando ele resolve voltar, queria enfrentar o Paulo Rodoni, e o Paulo Rodoni tinha eleito todo o conselho, metade do conselho, na Sim. última eleição para o conselho, ele tinha medo de não fazer os números suficientes no conselho para ir para o pátio. Para o voto da torcida. Porque ele sabia que no pátio ele ganhava. Uhum. Mas daí ele me chamou e pediu para mim fazer um levantamento. Eu digo, olha, Fábio, eu já saí há 3 anos do conselho. Ele disse, não, mas tu conhece muito bem, faz aí, vê. Eu cheguei para ele e disse, olha, Fábio, tu vai fazer 90 votos. Aí ele fez uma reunião da oposição e se lançou candidato. Disse, olha, não só vou ser candidato, porque o Bastos me garantiu, que diz que eu tenho 90 votos no conselho, porque eu não podia perder a eleição no E conselho. ele tinha que fazer quantos para ir para o pátio? 68. 68. Ele disse, o Bastos vai errar por 10 aí, mas vai sobrar voto. Quantos ele fez? 93. 90? 93. 93? Mas tu não acertou, Basso? Errou por 3? Que coisa, hein? Eu tinha o mapa do conselho na minha cabeça. Não, e agora já mudou bastante, tanto o conselho do Sim. Inter quanto o do Grêmio. Sim, isso Mas mesmo. assim, há 10 anos atrás, os conselheiros eles vinham de muito tempo, né? Ficavam Sim, 10, sim, 20, sim. 30 anos. E integrava os mesmos grupos. Isso, e aí dá para Eu conhecer, né? sabia quem é que era do Renato Isso. Costa, quem é que era do... Quem ia jantar no Pedro restaurante era Pereira. daquele grupo, quem ia É. jantar no outro era do outro grupo, né? Todo mundo conhecia. Porto Alegre é uma metrópole, né? Uma capital, mas é uma cidade muito provinciana, né? A gente encontra todo mundo, especialmente durante a noite. O que eu queria te perguntar é o seguinte: e a política partidária, ela é muito diferente da política clubística? É diferente. O que tem de diferente? Política partidária, a pessoa, vamos dizer assim, até se engaja mais, compreende? Da política do clube, as pessoas mudam mais de posição. Por exemplo, do tempo que eu participei do Conselho do Grêmio, muitos companheiros meus de grupo mudaram várias vezes de posição, porque eu tive 30 anos lá. Sim. Então mudaram várias vezes de posição. Isso já na política partidária não acontece. Acontece com muito menos intensidade. Porque no clube a paixão é pelo time, Exatamente. né? Pelo clube. Exatamente. Então ali são mais as conveniências, É, às vezes isso. o momento de vida, as amizades, O né? cara tem aquele ímpeto de querer ser o diretor de futebol, ele acha que tem mais chance. Aí troca do de outro grupo. Mas a paixão é a mesma e única de todos, né? Exatamente. O Grêmio ou o Internacional. Exatamente. No partido político, não, né? As convicções, os valores são muito diferentes de um para o É. outro. Não tão diferentes, né? É. Cá entre nós, mas tem, claro, que uma diferença maior. É verdade. Bom, e a comunicação, hein, do teu tempo lá de jornalista e depois muito tempo de um gestor, né, de comunicação, o que ela mudou aí nos últimos anos? Bom, mudou é a tecnologia. Né? Que hoje, o jornal que é impresso é notícia velha. Né? É. A rádio já deu, a televisão já deu, as redes sociais já abordaram, já teve gente metendo pau, teve gente elogiando. O jornal impresso, acho que nos últimos 2 anos, eu parei de ler. Né? E eu sou jornalista de escrever, do jornal impresso. Né? Fui forjado ali. E eu parei de ler nos últimos 2 anos. Resisti muito, né? Gosto ainda do papel, mas ele não faz parte mais do meu dia a dia. Eu acho que muita gente fez esse caminho. É um veículo que não tem mais volta? Não, tem. Eu não saberia o prazo, o tempo que vai levar para acabar o jornal. Mas eles estão acabando. Estão acabando. Os 3 jornais que eu te falei, que tinha jornais diários em Passo Fundo, não existe Não mais tem nenhum dos nenhum. 3. Os nossos jornais da capital estão cada vez mais fininhos, com menos páginas. Mas tem um fenômeno interessante. Nos Estados Unidos, este ano surgiram 70 novas revistas, Bastos. Então, talvez o novo impresso, porque tem isso, a volta do vinil, tem o saudosismo. Talvez o impresso seja a revista e não o jornal, pode ser? Não é possível. Porque as pessoas têm a saudade de mexer com o papel. Eu não consegui deixar de ler o jornal. Né? Eu leio o jornal. Aliás, tu não usa óculos? A Eu tua uso, vista é tá? muito boa? Não, para ler. Para ler, sim. Tem que usar óculos. Tu ainda acha que o jornal tem espaço por algum tempo? Por algum tempo, agora não saberia te dizer
qual é esse tempo. Mas vai acabar. Tu não fez jornalismo, que naquela época não precisava, Sim. né? Tu, recente dessa formação, tu acha que a nossa profissão seria mais valorizada se o diploma fosse uma exigência? Eu acho que o diploma é essencial. Na minha época não existia o curso de jornalismo. Então é por isso que eu não tirei o curso de jornalismo. Agora, eu sou, como é que se chama? Rábula, mas eu acho que é fundamental o curso de jornalismo. Para quem comanda, né, redações, seja na comunicação Exatamente. pública, quanto em rádio, em TV Tem ou em que jornal, ter. a gente sente falta, né, de quem vem Claro. sem informação. É que eu tive, na minha carreira, a vantagem de ter grandes professores, que foram as pessoas que eu trabalhei, dos primeiros jornais que eu trabalhei. Então, Que te deram formação, né, aquela que me base. deram a minha informação, que eu citei o Hamilton Chaves, o Carlos Contursi, que era o chefe de reportagem do Clarim, o José Silveira, que era o chefe de reportagem da Hora, o Lauro Schirmer, que era o secretário da Hora. Então, são pessoas que me formaram como jornalista. Ali é que o meu curso foi ali. Não deixa de ser uma escola, né? Exato. Foi uma escola Foi uma prática, escola. um curso prático. Isso. E eu defendo muito aqui na UBRA, inclusive, eu acho que os nossos novos cursos de jornalismo têm que ser isso, tem que trazer quem estava na lida, na prática, para esses ensinarem os novos jornalistas. Aí os nossos cursos vão ganhar uma nova relevância. Acho que durante muito tempo a academia, a teoria, ficou muito afastado das redações, da realidade prática. E é por isso que a gente perdeu importância, ou que os jovens viram que não precisam ir até um curso de jornalismo, ou que é perda de tempo. Acho que a gente tem que retomar isso. Bom, Bastos, nesses 30, 40 anos, né, de jornalismo, tu exerceu muitas posições de chefia, né? Tu também não estudou para isso, mas se preparou na vida prática. Por que tu sempre foi escolhido para ser chefe aí nos últimos anos? Bom, eu acho que é o talento que eu tenho, porque 70% da minha carreira eu fui chefe. É isso. É incrível. Por quê? Quais são as tuas características? Deixa eu dizer algumas. Nós nunca trabalhamos juntos, né? Infelizmente, né? Não tivemos aí a sorte de Essa nos convivência. encontrar pela comunicação pública. Mas o que eu trabalhei com vários jornalistas e contratei vários que passaram pela tua mão, né? Tua mão de chefe, e todo mundo me dizia uma coisa: o Bastos é um conciliador, né? Tem bom senso, é um conciliador, é muito bom de trabalhar com ele. É isso? Quer acrescentar outras características? Eu sou ponderado e eu acho que isso valeu muito para a minha carreira. E exerci muito tempo chefia. Só na RBS eu fui 20 anos chefe. Eu participei do lançamento do Jornal Nacional. Sabe que no início do Jornal Nacional tinha um apresentador do Rio, um outro de São Paulo, um outro de Brasília e um outro de Porto Alegre, Ah, é? que era o Sérgio Schiller. Durante 8 meses, o Jornal Nacional, todos os dias, tinha uma inserção de Porto Alegre, tinha matéria de Porto Alegre apresentada por um apresentador, o Sérgio Schiller. E eu trabalhei nesse período. E eu participava, tinha reuniões mensais sobre o Jornal Nacional. Como o Lauro Schirmer, que era o diretor, tinha medo de avião, ele não ia para o Rio para as reuniões e mandava a mim. É mesmo? Então eu ia participar das reuniões lá com o Armando Nogueira, com a Adice Maria, que foi os que lançaram o Jornal Que Nacional. baita privilégio, hein? É. O que tu aprendeu com o Armando Nogueira? O Armando Nogueira era gênio de um texto maravilhoso. Texto, né? Especialmente Texto o dele. texto. E uma visão de TV também, né? Do que Sim, fazer na TV. sim. TV de qualidade. Eu acabei de ler o livro O Lado B de Boni, que ele fala muito do Armando. O Boni convivia muito com o Armando. Eles não só trabalhavam juntos, eles passavam o fim de semana juntos. Eram muito amigos e se identificaram muito profissionalmente. O Armando era muito competente. E a Alice Maria também. Ela era uma grande executora. Tanto é que depois ela lançou o Jornal Nacional. Depois, quando começou a Globo News, quem foi lançar a Globo News foi ela. Depois que ela saiu. Mas ela que lançou a Globo News. Ela era de fazer, né? Era de fazer. Era uma executiva. O Poder RS de 2025 fica por aqui.
com votos de um ano repleto de conquistas e realizações. Te convido para acompanhar as nossas redes sociais do Multi-RS para saber tudo o que vai acontecer aqui no nosso estúdio de verão. Até amanhã, boa noite e fiquem bem.